Olá, sétimo ano alfa, tudo bem? Hoje nós vamos para a revisão da nossa avaliação parcial. Eu vou passar primeiro aqui uns informes para vocês, super importantes. Os assuntos para avaliação parcial de ciências, vamos lá. Uma abordagem das características celulares, somente células, e a classificação dos seres vivos. Ou seja, somente o capítulo 1 do livro de vocês, ok? Esses assuntos também podem ser acompanhados no caderno de ciências, todos os nossos assuntos que nós vimos lá no caderno, certo? E a avaliação valerá 5 pontos. Eu coloquei um pontinho a mais, um ponto adicional, certo? Então vamos para a nossa revisão. Eu coloquei aqui umas imagens para vocês somente para dar uma introdução sobre o conceito de célula. O inglês Robert Hooke, que foi o primeiro a descobrir e dar o nome à célula, estava fazendo uma experiência, colocou lá num microscópio meio que caseiro que ele fez e viu que o pedaço de cortiça era todo dividido. E aí esse pedacinho ele chamou de célula. Aqui eu coloquei para vocês duas imagens de células e a gente pode ver certinho aqui a membrana, o citoplasma e o núcleo, né? Várias células vegetais da cebola e também aqui um outro tipo de célula vegetal demonstrando os cloroplastos, certo, turma? Isso aqui só para a gente visualizar um pouquinho. Vamos lá, então a gente vai entrar nas características das células. Célula procariótica e eucariótica. Eucarióticas são todas as células cujos constituintes do núcleo encontram-se separados do resto da célula por uma membrana nuclear ou carioteca. As células eucarióticas são as células nossas, as nossas células, porque nós temos aqui ao redor do núcleo, mais ou menos aqui, assim eu vou pintar o núcleo, e vocês vão poder verificar que ao redor dele nós temos uma membrana que envolve, uma membrana chamada de membrana nuclear. E aí o núcleo fica todo centralizado. Já nas células procarióticas, que é esse exemplo, nós vamos ver o núcleo todo disperso no citoplasma. Diferente de células eucarióticas para procarióticas. As eucarióticas possuem um núcleo delimitado por membrana e as procarióticas não possuem. No caso, quem tem células procarióticas são as bactérias, ok? Quanto ao número de células, os seres vivos podem ser unicelulares e pluricelulares. Os seres vivos unicelulares formados somente por uma célula e os pluricelulares formados por várias células. Então aqui eu tenho um organismo unicelular, um protozoário, formado por uma única célula, e um outro ser vivo pluricelular, formado por várias células. Vamos lá. Aqui eu coloquei para vocês as formas de algumas células, tá? O formato delas, Nós temos aqui células arredondadas, células estreladas, a exemplo do neurônio que possui toda essa estrutura, células mais cilíndricas, células alongadas, células em formas de cubo e assim por diante, ok? Também, gente, essas células aqui são os glóbulos vermelhos, essas são os glóbulos brancos, essa aqui são células epiteliais que formam o tecido epitelial, as musculares, por isso são alongadas, as nervosas, o neurônio, e as sexuais, estão aqui os espermatozoides. Estrutura das células eucarióticas. Nós vamos estudar as características das células eucarióticas. Por que não das procarióticas? Porque as procarióticas elas são muito simples, Somente as bactérias que possuem, então, as regiões que ela tem, membrana e o citoplasma, são estruturas mais básicas. Então, a gente vai estudar a célula eucariótica porque possui características mais interessantes e também porque foi o que nós estudamos na sala de aula. Basicamente, uma célula é formada por 3 partes:
membrana plasmática, citoplasma, e núcleo. Membrana, capa que envolve a célula, envolve, protege a célula, permite com que a célula deixe passar substâncias, possam sair substâncias, passam por ela, pela membrana, como se fosse a pele da célula. Citoplasma, região que fica entre a membrana e um núcleo. No citoplasma é onde estão as organelas citoplasmáticas realizando todas as atividades da célula. E no núcleo é a estrutura que controla as atividades, é o cérebro da célula, é o núcleo, né? É lá onde está o DNA, é onde estão os cromossomos desenvolvendo essas atividades celulares. Aqui eu coloquei para vocês a imagem da diferença das células eucarióticas, no caso da animal e da vegetal. A verdinha é a célula vegetal, a diferença é que ela vai apresentar uma parede celular e os cloroplastos, certo? Aqui, só para a gente ver um pouquinho as organelas citoplasmáticas, né? Nós temos diversas aqui, são essas estruturas que estão por dentro da célula, inclusive tem aqui a mitocôndria e o centríolo. Tipos de tecidos. Bom, gente, as células, quando a gente estuda as células, a gente tem que entender que ela tem essa parte de fora, que é a membrana, a do meio, que é o citoplasma, essa parte mais gelatinosa, e a mais interna, que é o núcleo. As três unidades básicas, as três partes básicas a gente sabe, né? Só que essas células, quando elas se agrupam, elas se unem, elas formam tecidos. E conforme elas vão se unindo, elas vão formando esses espaços de células, um montante de células, que aí a gente dá o nome de tecidos. Essas células, elas se unem de uma forma igualitária. Células redondas se agrupam com células redondas, células quadradinhas com as células quadradinhas, alongadas com as alongadas, e assim por diante. Conjunto de células iguais formam um tecido. Então, nós temos aqui o exemplo. Tecido epitelial, tecido conjuntivo, tecido muscular, tecido nervoso. Então, eu tenho aqui células epiteliais, células conjuntivas, células nervosas e células musculares. Elas são iguais e acabam formando tecidos iguais. Um exemplo aqui, tecido nervoso. Aqui é um aglomerado de neurônios. Os neurônios formam esse tecido. Um exemplo, tecido epitelial. As células epiteliais estão tão unidas, mas tão unidas, que nem tem espaço entre elas. Elas formam a nossa pele, abaixo da nossa pele, o tecido de revestimento do nosso corpo. Muscular são as células que formam o nosso músculo, e o conjuntivo estão espalhadas em compartimentos mais internos do nosso organismo. E quando a gente tem da menor parte de um ser vivo, que é a célula, e ela começa a se unir com outras células e forma um tecido, esses tecidos também podem se unir a outros tecidos, formando um órgão. E esses órgãos, diversos órgãos unidos, formam um sistema. E todos os sistemas, sistema respiratório, digestório, nervoso, um conjunto completo de sistemas, formam um indivíduo. Então, esse desenho ele demonstra um organismo totalmente dividido de sua parte menor, que é a célula, percorrendo a união das suas estruturas até formar um organismo completo, certo? Agora a gente vai entrar no assunto sobre a classificação dos seres vivos. Essa imagem aí é o Carl von Linné, também conhecido como Linneu. Foi ele que começou a descrever um sistema de classificação dos seres vivos. Cientistas se baseavam muito em fatos, nos ambientes que os seres vivos viviam, e assim eles separavam os seres vivos em grupos. Mas o Linneu veio e descreveu e classificou de uma forma organizada por características semelhantes e começou a colocar os seres vivos em alguns grupos, que a gente vai ver agora. Olha, classificar é agrupar obedecendo a determinados critérios. O ramo da ciência que descreve e classifica os seres vivos é a taxonomia.
Linneu propôs um sistema de classificação com tanta eficiência que suas regras são adotadas até hoje. Então, todo esse sistema que ele fez, até hoje ele é adotado. E aí ele tem algumas regrinhas básicas que nós discutimos na sala de aula, né? Uma nomenclatura binomial, ou seja, tem 2 nomes, certo? Onde o primeiro refere-se a um nome genérico, que deve ser escrito sempre com letra maiúscula. O segundo é um nome específico, que escreve-se com letra minúscula. Então, o primeiro nome refere-se ao gênero, né? E o segundo nome, que é mais específico, é a espécie em si. E os nomes têm que estar escritos em latim. São as regrinhas básicas para escrita do nome científico. Aí eu coloquei aqui esses exemplos, né? Para você ter uma ideia. Até porque existe ainda a regrinha que quando a gente digita um nome, ele precisa aparecer lá em itálico ou grifado. Itálico é essas letrinhas caidinhas aqui, como você pode ver nesses exemplos aqui desse lado. Na prova de vocês, não vai aparecer nem itálico, nem grifado, devido ao Google Forms não aceitar essa formatação. Mas eu estou explicando porque você já tem que saber. Ouviu o nome científico, está escrito, ou ele tem que estar grifado, ou ele tem que estar em itálico, certo? Vamos lá no exemplo do lobo. O nome popular do ser vivo é lobo, mas para ele ser conhecido no mundo inteiro, ele precisava ter um nome para ele ser reconhecido aquela espécie. A gente não pode chamar ele de lobo, porque se você for para outro lugar, são outras línguas e ele vai ser chamado de outra maneira. Então, o lobo, o nome científico dele é Canis lupus. Canis, gênero, lupus, a espécie em si. Os 2, nome científico. E assim por diante. Eu coloquei uma observação aqui sobre o gênero. Olha essas 2 espécies aqui. A jaguatirica e o gato do mato são animais de espécies diferentes, mas que pertencem ao mesmo gênero, leopardos. Olha só. Uma espécie, outra espécie. 2 espécies. Eu tenho 2 espécies, a jaguatirica e o gato do mato. Cada um deles com seus nomes científicos. Leopardos pardalis, leopardos wiehead. O que há de semelhante? Esse nomezinho aqui. Leopardos. O que isso significa? Significa que apesar deles serem de espécies diferentes, eles pertencem ao mesmo gênero. A gente vai entender que as categorias taxonômicas são os seres vivos que conseguem ser parecidos, semelhantes, e eles vão começar a ser classificados de acordo com as suas semelhanças. Os gatos no mesmo grupo, os cachorros no mesmo grupo, os morcegos no mesmo grupo, os pássaros no mesmo grupo e assim por diante. E aí o Linneu descreveu um sistema em que essas categorias taxonômicas elas eram agrupadas de acordo com as características. Então, a categoria mais básica é a espécie. Então, eu começo pela espécie. Vários seres vivos parecidos, semelhantes, vão pertencer ao mesmo gênero. Vários gêneros semelhantes à mesma família. Várias famílias semelhantes à mesma ordem e assim por diante, até chegar à última categoria taxonômica, que é o reino. Olha só aqui o cachorrinho, né? Tá aqui a espécie dele, Canis familiaris. A espécie dele, Canis familiaris. O gênero Canis. E aí, os cachorrinhos parecidos com ele, né? Estão todos aqui nessa mesma ordem. Né? Família, ordem, classe, subfilo, filo, reino, certo? Só vai mudar aqui e aqui. Então, gente, a gente percebe que os seres vivos, conforme eles vão sendo apresentados as suas características, eles foram agrupados em grupos parecidos. E para a gente finalizar, eu coloquei para vocês aqui os reinos, né? Nós temos hoje, os cientistas consideram a existência de 5 reinos de seres vivos,
estão aqui: reino Monera, reino protista, reino fungi, reino animal, reino vegetal. Eu coloquei um representante para vocês aqui. Reino Monera, as bactérias. Reino protista, protozoários, aqui no caso está uma ameba, mas entra as algas também. As plantas no reino vegetal, os fungos no reino fungi e os animais no reino animal. Você percebe que todos esses 4 grupos aqui, eles são eucariontes, certo? O núcleo dele é delimitado e somente o reino Monera, as bactérias, são procariontes, ou seja, não possui um núcleo delimitado por membrana. Então, a gente tem 5 reinos. Esses 5 reinos agrupam seus seres vivos também de acordo com as suas características mais particulares. Certo, turma? Você pode ir fazer a sua avaliação, faça com calma, uma avaliação bem simples. Espero que vocês possam ter compreendido e até a próxima aula. Tchau, tchau.